Acostumar, né? Como diz um professor meu, acostuma, é fácil acostumar. Quando a gente fala. Principalmente porque eu tô exausto, estou chegando. Aí a gente às vezes fala que eu tenho medo de desenvolver burnout. Aí ele pergunta, você tem 4 milhões de reais na sua conta? Então pronto, pobre não tem burnout. Pobre tem preguiça. Vamos que vamos, né, gente? A meritocracia, né? E a minha velhinha aqui que Gabi me deu. Ó, a minha velhinha que Gabi me deu. E é isso. Ele fala, sabe? Aí quando tem um AVC, não, mas pobre não tem AVC não, Amanda. Pobre tem frescura. Você não entendeu, não? Pobre não tem AVC, pobre tem frescura, né? Não é como dizem, né? Mas é isso. Galera, vamos lá, revisãozinha. Ei, eu queria revisar, tipo, junto com vocês, ver a parte teórica, tudo bonitinha, mas, gente, eu não sei se é muito benéfico, não, principalmente porque, como estão vindo pouquíssimos, só tá vindo vocês quatro, basicamente, para as nossas revisões, vocês quatro eu não sinto que precisam, não, rever teoria, não. Então, eu vou seguir de acordo com quem tá aqui, tá? E a galera que sente dificuldade e rever nas próprias questões. Muito bem. Por exemplo, essa questão aqui, que foi do Enem de 2023, questão 115. Isso aqui foi Enem, inclusive, gente, que eu passei em medicina, então eu tenho um carinho muito grande pelo Enem 2023, viu? Não falem mal dessa prova. Mentira, falem que eu também falei, e eu falo muito mal até hoje. Principalmente da prova de biologia, que foi um lixo. Ó, é comum, em viagens de avião, sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. De cara, que assunto é esse? Todo mundo mandando no chat. Como celulares. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle, perfeito, ondulatória. Conteúdo, velho, que tá mais do que presente na prova. A gente sabe disso, né? Se a galera pergunta, professor, ondulatória cai, aí todo mundo responde, não, despenca. Entendeu? E cai são assuntos gerais. Ondulatória, despenca. Ele pergunta, essa interferência, gente, poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio do avião forem ambas auditíveis, tiverem a mesma potência, tiverem a mesma frequência, tiverem a mesma intensidade ou propagar-se com velocidades diferentes. Todo mundo letra C, muito bem. Tiverem a mesma frequência. Perfeito, gente. E, inclusive, ele falou aqui sobre esse elemento, interferência. Eu tenho quantos tipos de interferência e quais são elas? E como funcionam as duas? Amandinha, como sempre, seu cuscuzinho. E eu queria, Amanda, cheguei em casa morrendo de vontade de comer cuscuz. Acredita? Sim, aí, são quantos tipos de interferência e quais são elas, Feitosa? Tem as que se somam e tem as que se cancelam, mas eu não sei os nomes exatos. Pronto, Gabi disse ali, ó. Soma, a gente chama de construtiva. Que se cancelam, destrutiva. Tá vendo? Eu disse, ai, que merda, eu não lembro. Eu tô com amnésia, Jéssica. Eu tô com memória de peixe, pô. Aí eu não lembro mais o que eu falei agora há pouco. Aí, velho, fantástico, né? Isso aqui, parte ondulatória, a gente tá ok, né? Agora eu venho aqui com essa questão. Ó, essa questãozinha diz assim: na cidade de Paulo São, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região de Mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem, ah, a imagem apresenta três subsistemas que aqui trocam energia nesse fenômeno. Gente, no processo de fortes chuvas
no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor, que é entre o Sol e a ilha de calor e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Esses mecanismos são, respectivamente, quais? Irradiação, convecção, irradiação. Todo mundo letra A. Muito bem, tá certo. Fabrício, eu fiz uma questão com a imagem diferente e a resposta era a mesma igual, porque tava tipo não era estufa, mas era aquele jardim de vidro, sabe? Eu Uma casa de sei. vidro. Aí o sol batia e o ar evaporava, e a pergunta era mesmo igual, assim, a troca de ar, né? Isso, muito bem, perfeito, velho, mano. É isso, tu já foi para o vídeo de que se repete muito. E vamos lá, ó. Eu digo irradiação, gente. Irradiação vai ocorrer sempre. Para ocorrer irradiação, precisa da presença de quem? Do Sol, muito bem. Tá vendo? Com os raios de. Com as ondas de que tipo? Quem lembra? Irradiação, normalmente. Não é que seja certa. É sempre essas ondas, não. Mas qual espectro de onda que normalmente vai transferir. Eletromagnética, No caso, infravermelho. muito bem, que é eletromagnética, perfeito, isso mesmo, tá vendo? Infravermelho. E radiação, ela consegue, ela ocorre no vácuo, sim ou não? Sim. Sim, muito bem, perfeito. Qual é a diferença para irradiação e convecção? A convecção é troca de massas. Muito bem, precisa de contato, não é isso? Contato direto, então precisa de um meio. Então, vem cá, a convecção vai ocorrer no vácuo? Jamais. Muito bem, perfeito. Agora, convecção, como é que eu faço para descobrir que uma coisa é convecção, por exemplo? É com fluidos, né? Com fluidos, muito bem, perfeito. Tem a ver com a densidade, a diferença de densidade. Também. Tanto que, se eu falar para vocês assim, tipo, pronto, o que é que vai explicar quando a gente chega próximo a um corpo d'água, a um corpo hídrico, perdão, um corpo hídrico muito extenso, tipo um mar, um rio, né, um lago muito grande. Por que é que eu sinto muito vento quando eu estou lá perto? Em frente, é um vento desgramado. Eu mesmo moro aqui em frente ao rio. E aí é muito vento. Por quê? O que é que explica isso? Ar quente e ar frio, muito bem. Que a gente chama de quê? Correntes de quê? Brisa. A brisa, que é corrente de... Continental, no caso, No caso aqui, ó, convecção. muito bem, convecção. O ar-condicionado funciona como? Convecção também, que o ar quente está em Muito cima e o frio perfeito. desce. Perfeito, isso mesmo, Amorinha. Tá vendo? Refrigerador funciona do mesmo jeito, freezer funciona do mesmo jeito, tá? Tudo por convecção, tá certo? Agora, olha outra questão legal, ó. Os olhos humanos normalmente têm três tipos de cores responsáveis, três tipos de cones, que são células, né? Responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e um para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica na figura. A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. A ausência da cor vermelha. Considere um teste com dois voluntários, uma pessoa com visão normal e a outra com caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os dois voluntários identificaram a mesma cor? Qual é? Vermelho, amarelo, branco, verde, ciano, azul. O azul. Ô, Fabrício, você não quer aproveitar e lembrar, não, cones e bastonetes? Cones é ver cores e bastonetes é a luminosidade, né? Isso, perfeito. Aí tu já foi. Aí, no caso, se tem mais bastonetes, eu vejo melhor no escuro. Isso, perfeito. Que é o caso dos morcegos. E muito bem, perfeito. E a retina serve para quê? A retina, que é o famoso fundo do olho. Não é. Não, A formação da imagem. A formação da imagem. literalmente Perfeito. a visão. Muito bem. E o cristalino faz parte, ele faz papel de quê no olho? Quem lembra? Cristalino. Ele vai ser o quê do olho? Aí eu não vou lembrar, não. Mas não É é bem por assim. ele,
Não Ah, é por isso que a gente vê se é míope ou não? não, o cristalino é como se fosse não. O cristalino, ele é a lente do olho. Isso que é o cristalino. Que normalmente ele é desse formato aqui, ó, o cristalino, tá vendo? E a gente pode dizer que é uma lente de borda fina. Olha aqui a borda dela, ó. Bordinha fina, tá vendo, ó? Ok? Mas é isso, tá vendo, feitozinho, ó. Você tem o cristalino é a lente, retina é onde se forma a imagem, os cones são responsáveis pela identificação das cores, os bastonetes, luminosidade, certo? E aí o Fabrício, cristalino, sabe, oi. sabe que eu descobri que os homens, eles não têm cones para diferenciar o amarelo, as espécies de amarelo e de verde. Tipo, vocês não sabem dizer Hum, se uma coisa é verde cana, vocês não conseguem identificar verde e amarelo. Para vocês é tudo verde. É oh, igual, mas e tem aquele negócio do marca-texto mesmo. Aquele É, marca-texto, para mim, é amarelo. E eu já perguntei para meus amigos, para ele é verde, mas para mim é talvez, amarelo. talvez seja alguma coisa aí, algum cone do pô, que olho. legal, velho. Eu não sabia disso, não, ó. Hereditário, ou seja, tem alguma coisa relacionada ao cromossomo Y, né? É, só que aí Não no sei. caso de Giovana foi pior, né? Tem que ter algum outro motivo. Aí, Não, mas é aí amarelo, já não é uma gente. É mutação, é uma amarelo aquele doença. coisa. É amarelo para mim, mas todo mundo diz que é verde, só que para mim é amarelo. Talvez seja daltônica, mas eu acho que não, aí não acho que é mais fácil ser isso do que ser esse babado aí masculino, né? Porque realmente é uma coisa exclusiva dos homens. Sim, pode ser. Verdade, É a verdade, verdade. exclusividade deles, né? É isso, né, velho? Sabe que homens pensam? Gente, vamos lá. Aqui é o cristalino. O cristalino, ele é a lente do olho, tá? Essa lente do olho, ele é uma lente de borda fina. Gente, se é lente de borda fina, quando os raios, eles entram em contato aqui, o que eles fazem, ó, é se converger. Converger é se encontrar. Todo mundo lembra disso, né? Muito bem, perfeito, ok? Certito. Então aqui, azul, correto? A quarta? É isso mesmo, muito bem, ó, tá vendo? Que é o único que não depende necessariamente do vermelho, tá certo? Ó. Aí, para tons vermelhos, tons azuis e para verdes, muito bem, tá vendo? Aí, bota aqui, ó. A próxima. Uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado e não biodegradável e 50% de casca de café. Não sei nem o que é isso. O copo é reutilizável e retornável, pois o material semelhante a uma cerâmica suporta a lavagem. Embora ele seja comercializado por um preço considerado alto, quando comparado ao de um coco de plástico descartável, essa cafeteria, a um copo, né, de plástico descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e levarem um café quente servido em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa. Quais duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo que é descartável, gente? É ter a durabilidade de uma cerâmica e ser totalmente biodegradável, ser tão durável quanto uma cerâmica, e ter alta condutividade térmica. Eita, ficou faltando a B, não foi, gente? Desculpa, viu? Ser um mau condutor térmico e aumentar o resíduo não biodegradável na natureza, ou ter condutividade térmica e possibilitar Ixi, meu Deus. Peraí, deixa eu pegar Seria, a sabe, Olha, ele é mau condutor térmico, né? isso, muito bem. É Deixa eu mal, botar a resposta é mal condutor e biodegradável. copos fabricados a partir de uma composição. É porque aqui, gente, a imagem estava bem ruim. Aí eu fui pedir para o Gemini dar uma melhorada, viu? Aí por isso que ficou esse errinho. Como sempre, as IAs ainda errando, né, velho? Principalmente quando a gente vai trabalhar com imagens. Ela ainda não trabalha muito bem, não. Ó, vou botar aqui do site do Descomplica, tá? Ó, pronto, muito bem. Massa, tá vendo, ó? Agora sim, né? Todo mundo consegue ver, né? Aí ele pergunta ó, quais as duas vantagens, tá vendo? Ele fala
ter a durabilidade de uma cerâmica e ser totalmente biodegradável. Ele é biodegradável? O texto ali diz que ele era o quê? Qual é a composição dele? E aí, gente? Qual é a composição dele? Ele é biodegradável? Sim, Eu não lembro. plástico reciclado e casca de café. É, mas, ó, ele é plástico reciclado o quê? Ah, foi pior. Não biodegradável. Aí é isso que vai remover esse daqui, tá vendo? Porque ele está dizendo assim, quais são as vantagens que ele vai apresentar? Ele é totalmente biodegradável? Não, porque 50% dele é feito de plástico reciclado não biodegradável. Então, a letra A não pode ser uma resposta plausível para ele, entendeu? B, ser tão durável quanto uma cerâmica e ter alta condutividade térmica. O que significa uma coisa ter alta condutividade térmica? Não sei explicar, mas no caso, ele absorveria esse calor e ficaria quente. Muito bem. Ou seja, condutividade térmica é transferir calor. Que foi o que Jéssica falou de maneira mais simples, passar muito calor. Transferir calor. Isso é condutividade térmica, certo? E não, se ele disse ali que ele não esquenta na parte externa. Então, não faz sentido. Se ele não esquenta na parte externa, é que ele é um péssimo condutor. Letra C. Ser um mau condutor térmico e aumentar o resíduo biodegradável na natureza. Vamos para a letra D. Ter baixa condutividade térmica. Vem cá, né? Claro, a letra C ainda. Ser um mau condutor térmico, sim ou não? Ele é mau condutor térmico se ele não aquece na parte externa? Tá certo. Mas ele aumenta o resíduo biodegradável na natureza? Não, muito bem. Isso aqui ó, é o que remove. Letra D. Ter baixa condutividade térmica, sim, e reduzir o resíduo não biodegradável na natureza. Debilidade. Ter alta condutividade térmica e possibilitar a degradação do material no meio ambiente. Não, não é possibilitar a degradação, é possibilitar a retirada mesmo, né? Tipo, reduzir esses resíduos, porque ele não é biodegradável. Bora agora para essa daqui, ó, que é de análise de gráfico, viu? A figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpada: haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xenon e LED, diodo emissor de luz. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pelas lâmpadas. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda, ultravioleta e infravermelho. São as regiões do ultravioleta e do infravermelho, respectivamente. Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que ela não aqueça o ambiente, viu? Não aqueça o ambiente. Qual tipo de lâmpada melhor atende ao desejo do arquiteto? Uma que não aqueça. Gente, infravermelho e ultravioleta. Quem é que aquece? Bora ver quem é. Infravermelho. Infravermelho. Muito bem. Infravermelho. Então, ó, eu tenho que analisar, inclusive é assim, ó, aqui eu tenho um comprimento de onda, vocês estão vendo, né? Quando chegar a partir deste comprimento aqui, ó, já vão ser as luzes que vão possuir muito infravermelho. Então, veja, se a luz tem muito infravermelho, ela vai aquecer muito, todo mundo concorda, né? Porque, veja, ultravioleta é o quê, gente? Por que é que eu não posso, é assim, não é bom, não é recomendável eu usar uma lâmpada que tenha muito ultravioleta? É porque ela penetra na pele? Muito bem, porque ela penetra na pele, isso mesmo. Porque ultravioleta tem uma alta o quê? Frequência ou um alto comprimento de onda? Um alto comprimento de onda? Maior comprimento de. Eu acho que menor comprimento de onda que entra na pele, não é isso? Perfeito, muito bem. Aí veja, se ele tem um comprimento de onda bem pequenininho, o que é que vai acontecer com a frequência dele? Aumenta. Muito bem, tá vendo? Porque eu lembro da formulazinha da velocidade, que é a fórmula. Ai, meu Deus. Lambda vezes a frequência. Isso que a gente chama de princípio fundamental da ondulatória, correto? É isso, né? Princípio da ondulatória, é isso mesmo, PFO.
Princípio fundamental da ondulatória, tá vendo? Comprimento de onda vezes frequência, ok? Então, gente, dentre essas daqui, eu vou escolher quem? Quem é que ilumina bem, mas não aquece quase nada? Por exemplo, poderia ser o tungstênio, Não. Não, porque olha o tanto que ela aquece aqui, ó. Olha o tanto que ela aquece. É um diabo isso aqui. Podia ser a lâmpada de xenon, tá aqui? Não. Não, porque olha o tanto que essa bicha aquece. Não tem como não, velho. Tá vendo? Tem como ser o haleto metálico. Poderia, se não tivesse o LED. E, muito bem, perfeito. E se, olha, ela não tivesse uma parte tão considerável de ultravioleta. O mercúrio poderia também, mas olha, o mercúrio tem ultravioleta. São lâmpadas perigosas, gente. Pra gente. Se ligou? Tipo, aquecem? Não, pouquíssimo, quase nada. Mas tem ultravioleta. Aí a melhor é a LED, viu? Que vai ser a que ilumina muito mais, ó. Letra E de esperança, letra E de expectativa. Até porque, né, gente? Mas sabe, isso é muito do dia a dia, velho. Tu vai comprar uma lâmpada. Tu quer que a lâmpada economize? Tu vai escolher a lâmpada de quê? De cara já. Porque isso aí, a mídia encheu a nossa cabeça. E aí, quando ele vai no mercado, a gente compra que tipo de lâmpada? A branca A branca, que é a lâmpada de... Ó, de LED. A amarela é esquisita também, né? Que só. é isso, muito bem. Inclusive, eu tenho uma lâmpada de LED amarela aqui, é porque ele vai estar para tu ver. Eu Mas, gosto ela, de mas ela é lâmpada. lâmpada. Mas ela é LED, viu? Ela só é um LED pintadinho. Ela é pintadinha de amarelo. Ela não aquece quase nada. E economiza muito. É uma delícia, inclusive, gente. Eu particularmente, mal uso essas lâmpadas. Ah, meu Deus, é porque tá borrado. Mas eu mal uso as lâmpadas daqui de cima. Deixa eu tirar aqui, ó. Peraí, rapidinho. Eu sou assim também no meu quarto. Aqui que não tem opção. Mas Ó, eu mal uso, tá vendo? Ó, tem aqui, ó. Aqui, ó. Só que são duas, eu boto duas lâmpadas. Aí são duas lâmpadas brancas. Só que eu odeio lâmpada branca e eu ainda odeio a lâmpada assim, centralizada. Eu gosto de luz assim, ó. Indireta. E amarela. Sim, eu sou do time da luz amarela e da luz também, indireta. Fabrício, estou com você. Cara, eu acho uma. Ei, o Amanda, parece com um ambiente que abraça, né? E que E eu acho que, eu não sei se é, mas eu associo ao astigmatismo. Quando a luz branca bate no papel, meu amor, que me dá uma tontura, um negócio. a dor, menina, é uma dor. Uma dor. Não gosto, me Eu acho que é incomoda muito. astigmatismo, Amanda. Eu acho que é astigmatismo. Deve ter, porque, meu amigo, eu tenho e é forte, viu? Aí eu ganhei essa velhinha aqui, ó, da mãe de Gabi, a coisa mais lindinha, essa velhinha. Se não, velhinha elétrica. Aí, ó, deixa eu mostrar pra você, porque ela tá mais fraquinha, porque eu liguei com uma pilha que ela controla a intensidade. Aí, a Amandinha, às vezes eu vou estudar e eu boto a outra pilha, que ela é mais forte, sabe? Porque eu tô usando as pilhas recarregáveis nela. Aí eu fico, eita, como eu tô, ó, tá vendo? Aí eu fico, Amanda, às vezes eu estudo só com essa luzinha aqui, ó, de vela. Porque ela é bem forte, pode não parecer, tá? Mas ela é bem fortinha. E a amarelinha, tá vendo? Ó? Parece um foguinho mesmo. Eu acho a coisa mais fofa, mais linda do mundo. Eu amei, inclusive. Eu uso muito. Ah, mas, inclusive, por isso que eu tô usando agora, eu botei uma pilha recarregada, porque eu sabia que uma pilha normal não ia dar conta. Porque eu uso muito. Sim. Ô, Jéssica, você sabia, Jéssica, que é muito bom você dar uma inovada no seu ambiente de estudo? Por exemplo, na época em 2023, como eu passava muito tempo aqui com a bunda sentada na cadeira, eu sempre deixava meu ambiente limpinho. Eu sempre gostava, inclusive eu tenho até hoje uma espécie de aromatizante que eu comprei nessas lojas assim, na coisa de que vende coisa natural, inclusive na de Joana Feitosa vende, tá? Que são aqueles difusores. Eu sempre comprava para botar na minha mesa e eu comprava também vela aromática. Aí chegou um tempo que eu estava gastando tanto com vela aromática que eu botei no YouTube como que eu fazia. Aí eu aprendi, Jéssica. Aí comprei só o óleo essencial, derretia a vela, comprava o pavio, e aí eu conseguia botar. Às vezes usava até o Tem óleo próprio pavio, tá? essencial que é específico, tipo concentração, equilíbrio, energia. É É massa, só né? usar. É muito massa. Velho, pra mim, ó, Jéssica,
você tem que ter um ambiente de estudo agradável, principalmente a gente que quer cursos muito, muito concorridos, sabe? Porque senão você surta, velho. De verdade mesmo. Surta, sabe? Você não. Porque você tem que se sentir bem no ambiente que você vai passar o dia inteiro, velho. Senão, lascou, ferrou, não adianta de nada. Você passar o dia inteiro estudando naquele lugar que você, sei lá, enxerga como um inferno. É difícil, né, Jéssica? Não, mas eu entendo você, Jéssica. Eu entendo você, sabe? Tipo assim, eu vim ter condições de fazer isso agora. Jéssica, na época de matemática, pô, a minha mesa, sabe qual era a minha mesa? Minha mesa, Jéssica, era uma porta de guarda-roupa. Tá entendendo? Era uma porta de guarda-roupa com um tijolo. Eu pegava vários tijolos e eu cobria eles com papel, que era para poder não soltar muita poeira, sabe? E pregava, Jéssica. E a minha cadeira, Jéssica, era uma cadeira de ferro, pô. Tá ligado? Durante muito tempo. Entendo perfeitamente, velho. Sabe? Hoje eu dou graças a Deus que eu sou muito privilegiado, sabe, de ter coisa e ter pessoas maravilhosas que me mandam, por exemplo, as velhinhas maravilhosas. Né? Não, Jéssica, eu entendo, velho. Entendo mais. Aqui, ó. Em 1962, um jingle, que é uma vinheta musical, criada por Heitor Carilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia à sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, a função de quê, gente? De aquecer a casa e os corpos, de evitar a entrada do frio na casa e pelos corpos, diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos, ou aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Pronto, todo mundo letra C. Correto, muito bem, gente. Vem cá, quando ele diz ali, entrada do frio, existe isso? Não, Muito bem. Fisicamente falando, o frio existe? não. Não. O frio, tecnicamente, vai ser o quê? Fisicamente vai ser o quê? Perda A de perda de calor. calor. Perfeito, muito bem. Perda de calor, tá vendo? Então, quando o cara, por exemplo, fecha a janela, que inclusive, deixa eu abrir a minha aqui, senão daqui a pouco eu viro a milanesa aqui, porque Paulo Afonso Amanda está fazendo 73 graus, tá? E não é Fahrenheit, é Celsius. Pois, meu amigo, a massa de ar que estava em Salvador subiu para cá, que tá um frio do cabrunco hoje. Choveu tanto hoje. Que inveja. Porque eu queria. Porque aqui, minha filha, pelo amor de Deus, aqui tá. Aracaju não tá quente, não, viu? Isso me assusta, porque minha terra tá esquentando, só pode. Minha filha, não tem El Ninho que ajude, não, viu? Não tem Tá El de Ninho. cabeça Gente, quebrada. eu sou muito estranha, eu prefiro o frio ou o calor para estudar. Ah, não, Credo. prefiro 10 vezes o frio. Você tá doido? Porque eu não sei porque eu me acostumei tipo, com o barulho do ventilador, sabe? Aí quando tá frio, eu ligo o ventilador e boto pra parede, só pra eu escutar o barulho assim. Não sei se é pra silenciar o povo da casa, sabe? Aí fica aquele barulho. Eu não sei. Pois, minha Mas eu filha, no prefiro calor eu fico agoniada. Ah, eu No calor não produzo, não. Primeiro que eu fico todo molhado. eu Transpiro também igual sou uma muito vaca parida. calorenta, mas aí Coisa, eu ainda prefiro do que frio. Frio eu fico com vontade de fazer nada, só ficar deitada, enrolada. Ai, não. Nossa, tu é esquisita, viu? Muito fico também, porque eu fico todo mole, igual a Amanda. Eu sou esquisita mesmo, eu prefiro calor, eu vejo amarelo. Socorro, Eu velho. estou me diagnosticando aqui nessa aula. Meu tem problema nas mitocôndrias, como diz uma amiga minha, que ela já falou pra mim que eu tenho problema nas mitocôndrias, porque eu sou calorento demais. Gente, mas é isso, sabe? Então, quando o cara fecha a janela, ele tá evitando a perda de calor interna para fora. E quando ele usa a lã, ele também tá evitando a perda de calor, né? Do corpo dele para o ambiente, tá certo? Então, é sempre perda de calor.
Olha a próxima. Alguns peixes, como o poraquê, que é a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. O equipamento elétrico que tem a potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é qual? Tá? Poxa, já, velho. Muito bem. Eu ia perguntar agora. Gente, potência. Qual era a fórmula da potência? Ai, pio. Muito bem, ó, tá vendo? Sendo I o quê? I a corrente elétrica. Então, se é corrente elétrica, é tudo que está em ampere. E o U é a DDP, ou seja, é a tensão elétrica. Se é tensão elétrica, é tudo que está em volts. Então, a potência, eu pego o que está em amperes, que nesse caso é 2, a questão me passou, vezes quem está em volts, que são 600, isso aqui vai dar o dobro de 600, 1.200, e aí a unidade de medida de potência, watts ou watts de potência. Aí quem está assim, churrasqueira elétrica, letra D de Damasco. Muito bem. Ah, gente, a galera que pagou essa parte da eletrodinâmica comigo tá até ok, né? Tem umas questões mais específicas que depois eu vou trazer para vocês, são as questões um pouquinho mais difíceis, tá? Não se preocupe não que a gente vai ver até antes da prova. Agora, gente, por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha, o gráfico? Ele passou os pelos ali, né, na calça do cara, e aí ficou toda assim. Ele disse, eu odeio eletricidade estática. É que tipo, é troca de átomos entre a calça e os pelos do gato, é diminuição do número de prótons nos pelos do gato, criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato, repulsão entre partículas. Muito bem, isso aqui, gente, é um tipo de eletrização por atrito. Atrito. Inclusive, galera, nos processos de eletrização, quem é que se move? Quem é que se movimenta? Eu Os transfiro tudo. elétrons. Muito bem. Então, se a alternativa disser, houve transferência de prótons, eu já posso dizer que a questão está o quê? A alternativa está o quê? É errado. Muito bem. Por exemplo, ali, ó, ele já diz ali, ó, diminuição do número de prótons. Tem como diminuir a letra B? Remove. Tá vendo? Aí ali, ó, troca de átomos entre a calça. Tem como trocar os átomos? O átomo, gente, o átomo é o próton e o elétron, né? Faz sentido? Não, pode trocar não. C, criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Gente, eletrização é criação de partícula nova, é? Eletrização? Ou é reorganização das partículas que eu tenho? É movimentação, organização. Muito bem, perfeito. E não é criação, não se cria. D, movimentação de elétrons, perfeito. Movimento elétrico que é atrito. Repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Não é repulsão, não faz nem sentido isso aqui. Tá vendo? Agora, galera, olha a próxima. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundos de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidades imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Vixe, para enxergar agora foi pior. Esse maiorzão aí, o 3, né? Cinza. Eu E botaria aí, ele. se ficou melhor? Seria o Eu 3, botaria então? o 2. Pronto. Algumas pessoas botaram 3, outras botaram 2.
Esperar. Na verdade, o 3 demorou foi muito, não foi para poder. Eu achei. Eu acho que vou mudar. Acho que o primeiro. Ah, sem mais não, me deixa. Eu só não diria o 3, porque o 3 demorou, mas foi um impacto muito grande, entendeu? É o Pronto, 2, o ABS. Pronto, vamos lá, gente. Isso aqui é uma questão de impulso. Isso é impulso. Impulso ou quantidade de movimento. Galera, anotem no caderninho de vocês, tá? Que quando eu quero determinar a variação do impulso, tipo, o quanto de impulso a Amanda colocou naquilo. Impulso, gente, impulso é empurrar. Então, se empurra é porque esse impulso ele depende de duas coisas. Depende da força que eu apliquei naquilo ali e depende também, Feitosa, do tempo que eu fiquei empurrando aquilo, ou não. É isso. A força que eu botei e o tempo que eu fiquei aplicando essa força. Então, gente, variação de impulso é F, que é a força, vezes a variação do tempo. Isso é um impulso, certo? A variação de impulso. Por quê? Porque a quantidade de impulso em si é diferente, tá, gente? A quantidade de impulso é a massa vezes a velocidade. Por quê? Porque o impulso é a quantidade de movimento. Se é movimento, eu precisei deslocar. Se eu desloquei, é porque eu coloquei uma velocidade. Todo mundo sacou isso? O impulso em si é a quantidade de movimento. Quantidade de movimento é o que, Amanda? É o produto entre a massa do objeto e a velocidade. Porque, veja, quanto mais pesado é aquele meu objeto, maior vai ser o impulso que eu vou ter que aplicar sobre ele. E quanto maior é a velocidade que eu aplico, maior também é o impulso dele. Ok? No caso, a velocidade necessária para eu colocar. Mas o que a gente quer aqui é o seguinte, é saber a variação do impacto. Porque, veja, quando você freia, bum, ele dá um impacto, sim ou não? Todo mundo consegue entender isso? Quando ele freia de vez, bum, aí ele dá aquele impacto. Então a gente quer saber quanto que variou desse impacto, que é força vezes tempo, deixando a força de um lado. Aí esse ΔT passa como para o outro lado? Né? Dividindo. Vamos lá, eu quero que vocês me digam. Ó, o que vai machucar essa pessoa é o quê? É o tempo, é a força que o cinto de segurança vai fazer nela. O que vai machucar ela? A força. Aí vem cá, ô Jéssica. O tempo. Se eu aumentar o tempo aqui, o que é que vai acontecer com a força? Ela cai, muito bem. Eita, então eu tenho que escolher aquele que eu vou ter, nesse caso, um maior tempo ou menor tempo? Segurando. Maior tempo, muito bem. Todo mundo conseguiu captar isso? Só que, gente, força também é o quê? A força também vai ser o quê? A força, na segunda lei de Newton, como é que eu faço para calcular a força? Massa vezes aceleração. Então, vem cá. O cinto de segurança que eu for escolher, ele pode ter uma aceleração muito alta. Não, porque é inversamente proporcional. Muito bem, tá vendo? No caso, ele não pode ter porque a aceleração vai aumentar a força. Então não faz sentido, tá vendo? Então, olha o cinto 1 aqui, ó. O cinto 1 é esse daqui, ó, o cinto 1. Tu, vem aqui, desceu. Olha o tempo, 0,15 segundos. Beleza, tranquilo. Mas olha a aceleração desse diabo. Não tá alta não, gente, essa aceleração. Aí pode ser o 1. Não, né? Tudo bem, não. Até porque é 0,15. Veja, eu tenho o segundo cinto. Olha o segundo cinto aqui que eu vou pintar de verde. Olha o segundo cinto aqui, ó. O segundo cinto foi quanto tempo? Quanto tempo que ele levou para parar? Para ir até 0? 0,2. Ó, ele não já ganhou desse primeiro, não? Já, né? Então, até agora, entre 1 e o 2, o 1 tá na frente. Olha o 3 ali, gente. O 3 é esse daqui, ó. Ó, o 3. Deixa eu pintar de amarelo. O 3 é esse.
Em termos de tempo, ele ganha ou ele perde? O tempo foi maior ou foi menor que o segundo? Perde, porque o tempo foi menor, né? Então, tempo menor, a força maior. Aí o quarto é esse que tá todo linha cheia aqui, ó. Ele faz assim, aqui, aqui e aqui. Eita, o tempo dele foi de quanto? O tempo dele, do azulzinho. Quanto tempo, gente, ele demorou para poder parar o azul? 0,15? Não. 0,25. Aí, ó, ele, agora veja, foi maior que o segundo. E agora? Mas por que que eu não vou escolher ele? Porque ele só terminou no fim. E não só isso, ó. Se liga. A aceleração dele foi de quanto? Aproximadamente quanto? 80, ó, o outro. 45, pô. Aceleração maior, força maior. Não, eu quero que tenha menos força, para machucar menos o cara. Aí o último ali que a gente vai ter, cadê? Pronto, o roxo. Vai ser esse 5 aqui, ó. Ó, que tá aqui. Pronto. O 5 vai ser eliminado por duas coisas. O tempo, que só foi 0,10, e a aceleração também, ó. Sobrou B de bola. Fácil ou difícil essa? Mas todo mundo aqui se ligou, né? Sim. Questão de impacto. Amanda, a questão quer saber, qual é a opção que eu vou escolher com menos impacto? Pô, se eu quero impacto menor, eu vou escolher aquele que tem o tempo menor, o tempo maior, pô. Entendeu? Tranquilo, Jéssica, mas é bom você entender a razão da coisa, tá? E se eu quero que a força seja menor, eu preciso fazer com que o tempo de duração seja maior. Porque, veja, eu vou pegar um carro e vou bater esse carro em duas paredes distintas. Uma eu vou botar pneu e a outra eu vou deixar ela sem nada. É o concreto puro. Gente, em qual delas o impacto vai ser menor? Tipo, a chance da pessoa sobreviver, a chance de uma pessoa sobreviver batendo naquilo ali vai ser maior. Ela batendo numa parede que está cheia de pneu ou em uma parede que está o concreto puro? Pensa, é só pensar. Concreto. Qual? E aí? Pneu ou... A força vai ser maior? Sim, tipo assim, não. Em qual delas a pessoa tem mais chance de sobreviver? Ah, em pneu. Pneu, muito bem. Aí por que é que ela tem mais chance de sobreviver no pneu? Porque dissipa a força. E, muito bem, além de dissipar, veja, esse pneu, ele deforma. Se ele deforma, a pessoa vai levar mais tempo, né? Até parar, até chegar ao ponto final dele. Se leva mais tempo, o que é que acontece com a força no impacto? Força e tempo são grandezas o quê? Dura mais. Muito bem. Maior tempo, menor força. Muito bem, perfeito. Porque força e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Todo mundo sacou a mesma coisa. Se eu quero que se machuque menos, a aceleração também precisa ser menor. Porque, segundo o teorema fundamental, o princípio fundamental da dinâmica, força é massa vezes aceleração, ok? Bora passar aqui para the next questions. Ó, no seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava, cadê, ó? Por isso que carros mais novos amassam tanto, isso para proteger muito bem. É isso mesmo, Gabi. Perfeito. Por isso que aquele carro do Elon Musk, eu acho que vocês sabem qual o que eu estou falando. Ele é, não vou lembrar o nome do carro, velho. Mas ele é um carro, tipo, que ele é todo de metal e tal, aquele viçudo, isso. Muito bem. Fabrício, no caso é porque é como que o carro ele pega toda a energia da batida, né? Isso, muito bem. E ele manda para o condutor dentro. Faz sentido isso? Não, né? Porque a força vai ser maior. Porque quando tu bater, vai ser seco com seco, Amanda. Seco com seco, vai parar rapidinho. Tempo baixo, força alta. O cabo se estrepa todinho. Muito bem, Gabi. Você foi perfeita, cirúrgica, viu? Inclusive, questões que trabalham batidas de carro também vão levar em consideração isso, tá, gente? Eu não entendi. Estamos novos. Eu não entendi. O carro tem que ser mole ou duro? Mole, ele tem que se despedaçar inteiro, ele tem que se para amassar poder o pegar a máximo possível. energia da batida e não Perfeito.
Não coisa a gente, é. Isso, muito bem, perfeito. Porque aí, Amanda, se ele se amassa muito, significa que o tempo de colisão é maior. Ele passa mais tempo colidindo. Se ele passa mais tempo colidindo, a força de colisão é menor. Entendeu? Aí você se machuca menos, óbvio, porque você tem mais tempo, certo? E amassa pouco, muito bem, Gabi. Perfeito. E diferente também, Amandinha, de caminhões, né? Por isso que acidentes com caminhão, com ônibus, são tão perigosos, né? Porque são veículos que têm uma estrutura um pouco mais forte, né? E aí a coisa é muito maior. E aí vocês sabem que a explicação física para isso é o teorema do impulso. Porque variação de impulso é força vezes o tempo. E aí vocês sabem que força e tempo são grandezas o quê? Direta ou indiretamente proporcionais. Força e tempo. Força e tempo inversamente, ó. Teorema do impulso. Ó, é força vezes tempo. A força tem que ser o impulso dividido pelo tempo, tá vendo? Ó? Se eu subo o tempo, diminuo a força. E esse tempo tá atrelado à dissipação dessa energia, tá? Quanto mais energia dissipa, menos força eu vou ter dentro, sendo mantido lá. Porque dissipar é o quê? É transferir, tá? Agora, ó, no seu estudo sobre queda dos corpos, Aristóteles ele afirmava que se abandonássemos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, que é a observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos em uma tentativa de convencer o outro de que tinha razão. O colega A, o corpo mais pesado cai mais rápido que o menos pesado quando largado numa mesma altura. Eu provo isso largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto, está aprovado. Aí o colega B disse, eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando eu amassei, ela caiu mais rápido. Como que isso é possível? Será a mesma folha de papel? Ele deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. Aí o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o quê? É o peso dos corpos, é a resistência do ar, é a massa dos corpos, é a densidade dos corpos ou a aceleração da gravidade? Muito bem, galera, isso mesmo. A resistência do ar. Porque lembra, se você pega a folha toda amassada, olha, a resistência do ar vai ser apenas nessa área. Agora, se eu pego uma folha, boto ela toda aberta, olha o tanto de área que o ar, as moléculas de ar vão ter para resistir. Vocês estão vendo? Tem uma resistência muito maior. E aí, lembra, em queda livre, a gente vai considerar sempre aquilo acontecendo em que tipo de ambiente? A queda livre. Queda livre, lançamento horizontal, lançamento vertical, oblíquo também. No vácuo. No vácuo, muito bem. Aí, no vácuo significa que não tem interferência do ar, ou seja, sem resistência do ar. Perfeito? Próximo, ó. A epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oxihemoglobina do sangue e água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxihemoglobina e água. Qual é o comprimento de onda em nanômetro ideal para a epilação a laser? Que é aquela que é absorvida, né? Diferentemente pela melanina, oxihemoglobina e a água. Lembra o complexo oxihemoglobina, é quando o oxigênio se liga à hemoglobina. Aí vem cá, é bom eu acabar com essa oxihemoglobina ou é bom eu escolher ali uma frequência que eu tenha menos ataque a esse complexo? Oxihemoglobina é bom ou é ruim para o nosso corpo? De maneira geral. Cadê a galera da biologia? É bom? Porque a oxihemoglobina é esse complexo que vai garantir a oxigenação, correto? O sangue, a troca gasosa, a famosa difusão, não é isso? Inclusive, é a forma principal de transporte do oxigênio.
no nosso corpo. Aí, ó, a gente vê onde tem menos oxamoglobina e mais melanina é no 700, letra B de bola. Tá vendo? Por exemplo, eu não ia escolher menos de 500, porque olha onde está a oxamoglobina, lá em cima. Ou seja, quando eu pegasse esse tipo de onda ali, botasse na minha pele, eu ia matar toda a oxamoglobina. Eu ia ficar sem fôlego na mesma hora. Ok? Próxima. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos ou outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que não seja conversível. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Todo mundo, letra C, blindagem pela carcaça metálica. Muito bem, gente, é isso. Tá? Porque aí você vai literalmente criar uma câmara que não vai deixar com que haja o fechamento desse circuito elétrico. Então a gente vai blindar ele, tá? Isso, muito bem. É o caso da gaiola. Muito bem. Gaiola de Faraday, né? Negócio meio assim. Mas é isso mesmo. Eu acho que comentei isso aqui em sala com vocês, tá? Olha a próxima agora. Fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, que é o cancelamento de ruído, além de transmitirem a música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como barulho de turbinas de avião e aspirador de pó. Os fones de ouvidos com cancelamento de ruído não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas de avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, que é um cansaço persistente, que é provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que não ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor, que é bem mais seguro, né? A tecnologia, isso aqui eu falei em sala 1 bilhão de vezes, a tecnologia redutora de ruído utiliza que tipo de fenômeno ondulatório? Todo mundo foi de letra B. Interferência, perfeito, muito bem. Gente, se eu estiver falando de óculos tridimensional, que é o famoso óculos 3D, qual é o tipo de fenômeno ondulatório? É aquele óculos que tem um lado, que tem uma polarização, muito bem, que é um lado vermelho, um lado azul. Não era polarização? Perfeito. Gente, a absorção tem a ver com absorção? Não, né? Porque ele não está absorvendo nada, ele está interferindo. Absorver é totalmente diferente. Isso vai acontecer principalmente com luzes, por exemplo, né? No caso de absorção. Polarização não, porque polarização foi isso que a gente falou do óculos tridimensional. Reflexão, por que reflexão? Quando a onda vem e volta. Muito bem. A mudança de meio na reflexão? Não, na refração sim, na reflexão. Perfeito. Muito bem. O que é difração? Quando tem sei lá, uma pedra, entendeu? A onda ultrapassa os meios, é isso aí. A parede, ela desvia. Muito bem, perfeito. Ela desvia, ela contorna, não é isso? Se espalha, por exemplo, ó, tu tem uma frestinha aqui, aí tu bota uma velinha aqui, ó, tá vendo? Tu bota uma velinha. O brilho dessa velinha vai fazer assim, ó. Vai passar, vai difratar, não é isso? Perfeito? E aí, lembre, é aquele. As paredes têm ouvidos. E a dispersão é quando um feixe de luz passa por essa flechinha e se expande em vários comprimentos, né? Como Dispersão. Isso, é isso. Feito? Tem um que eu adoro, que é a reverberação. Eu também, que acontece com os sons. Eu tive que repetir essa palavra 5 dias seguidos para eu lembrar. Ah, porra, vai ligar aí. A reverberação, inclusive, é o que explica as nossas vozes ficar tão bonita no banheiro quando você canta. Yeah! Aí fica linda, né? Porque ele reverbera. Aí é lindo, né? Mas quando você escuta de verdade, fica horrível. Agora, essa aqui, gente. 2 amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, que é a bicicleta A, e a outra é de passeio, que é a bicicleta B.
Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é bem menor. Então, o pneu a bicicleta A tem pneus mais finos, né? A largura é bem menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente com pressões de calibração PA e PB, os amigos observaram que o pneu da bicicleta A deforma, sob o mesmo esforço, muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas MA e MB são diretamente proporcionais aos seus volumes. Comparando as pressões de massa de ar comprimido nos pneus das bicicletas, a gente vai ter qual dessas relações? Pressão e área. Ou, desculpa, pressão e massa. O pneu é mais largo. Gente, pressão. Qual é a fórmula de pressão, pô? Quanto maior a área, menor a pressão. A gente viu a fórmula mesmo de pressão, quem lembra? Força sobre área, muito bem. Então, força e área são o quê? Ó? Quando eu aumento a área, o que é que acontece com a pressão? Diminui. Aí, se eu diminuo a área, o que é que acontece com a pressão? Aumenta. Aumenta, muito bem. Então, vem cá. O pneu A, que ele é menor, em termos, ou seja, ele é mais fino, ele é mais fininho, ele vai ter uma pressão maior ou menor em relação a B? Não deu O para A vai entender, ser não. maior que B, a pressão. Muito bem, porque ele é mais fino, então a área é menor. Então, a letra A pode tirar, né? Ó, que diz que A é menor, e a letra D também pode tirar. Perfeito. Agora aqui tem que lembrar do seguinte: a massa. Ele diz que a massa é diretamente proporcional ao volume. Gente, agora me digam. Eu tenho uma lei, eu tenho uma fórmula, uma equação na química, não só na química, na física também, tá? No estudo dos gases. Qual era aquela fórmula que eu tinha do estudo dos gases? PVNRT. Muito bem, por Então, quanto você. maior o volume, maior a pressão. Tá aqui, ó. Pronto, vamos lá. Vou deixar a pressão de um lado da igualdade. Como é que eu Não, é o mando? contrário. É inversamente. Perfeito, porque veja, ó, se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Por quê? A pressão vai ser, tipo, fisicamente falando, a pressão é a quantidade de vezes, né, ou a intensidade que as partículas de um determinado fluido, né, de um corpo, ele vai bater nas paredes do reservatório. Então, tipo, se eu digo, ó, veja, ó, eu tenho aqui um recipiente deste tamanho e tenho as moléculazinhas aqui, ó, que batem. E eu vou botar um outro desse tamanho, as mesmas 3 moléculas. Gente, vem cá. Em qual desses recipientes, o 1 ou o 2, a gente vai ter as moléculas de ar ali dentro se batendo muito mais frequentemente? No No que é menor. mais, no menor. Então, veja, se você diminui o volume, é porque você aumentou ai meu Deus, essas Pressão. colisões. Aí você aumenta nas colisões, é porque você aumentou a pressão. Então, o que tem a pressão maior vai ter o volume o quê? Menor ou maior? Pressão E tem a maior? pressão maior, volume menor. Muito bem. Aí, volume é diretamente proporcional à massa. Então, volume menor, a área vai ser o quê? Maior. Massa e volume? Mas volumes são diretamente proporcionais. Então, se eu caio o volume, o que é que acontece com a massa? Cai Diminui também, também. né? Verdade. Isso, muito bem. Então, quem vai ser maior, a massa de A ou a massa de B? De B. Muito bem. Então, aqui que diz que a massa de A é maior e aqui diz que a massa são iguais, não tem como. Letra B de bexiga. De bodega. Ó. Todo mundo entendeu essa, né? Horrível, do nada, Fabrício também desvestido. E depois bodega. Eu adoro essa palavra, Amanda, bodega. É sério.
Ela é uma palavra muito sincera. Eu acho também, é muito bonita, é muito. Não sei, ao mesmo tempo que ela é delicada, bodega. Essa bodega, eu sempre falo. Ó, o eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal em função do tempo. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Já, Gabi? É B? Oh. Todo mundo conseguiu? Faz sentido. Bem, então. Pronto, vamos ver. Ele quer número de batimentos por minuto, correto? Número de batimentos por minuto. Minuto. Vem cá. Cada espacinho aqui vale quanto, ó? 0,2, né? 0,2. Isso aqui todinho é o quê? São quantos batimentos aqui? Um batimento, né? Pronto, um batimento. Foi um batimento A dentro cada de, vamos ver, 5 2, quadradinhos, 4, 0,2. 6, 8, 10. Então, vai ficar 0,2 vezes 5, dá quantos segundos? Um segundo. Então, esse aqui foi para 1 segundo. Ele quer saber dentro de 1 minuto. Então, 1 minuto são quantos segundos? 60. Pronto. Deu pelos extremos. X é 60. Nossa, que difícil. Morto de difícil, né, velho? Ó, no experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do reservatório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Se os alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se em uma temperatura mais baixa, intrigado, ele propõe uma segunda atividade que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas. Isto é um equilíbrio térmico com o ambiente, e os questionam em qual delas a taxa de derretimento do gelo é maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá o quê? Mais rapidamente na de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a do plástico, mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais alta que a do alumínio, C, mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma maior capacidade térmica que a do alumínio, D, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem pois ela tem um calor específico menor que o de plástico, ou com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a mesma variação de temperatura. O senhor pode me lembrar o que é capacidade térmica? Tá, ó, lembra, capacidade térmica. Capacidade é o quê? Lembra? Capacidade. No português, normal, Sim, é o quanto que a pessoa consegue. consegue muito bem. Olha, capacidade térmica. Essa capacidade térmica vai ser basicamente assim, tipo, o tanto de energia que tu vai ter que colocar naquilo ali para aquecer ela. Capacidade térmica é isso. Tipo, aí tem uma alta capacidade térmica. Ou seja, tu pode botar muita energia nele. E mesmo assim ele não vai mudar nada. Não vai alterar nada. Em termos de temperatura. Para vocês analisarem, viu? Eu acho que é letra A. Pronto, bora esperar, vai amanhã. O restante da galera. Ah, sim, poderia ser a letra A, mas a C também faz sentido nessa linhagem que o senhor falou sobre capacidade térmica. Mas não sei. Certo.
Ó, a maioria é letra A. Ó, e tá correta. Gente, inclusive, porque é quando você pega alguma coisa que seja de plástico e outra coisa que seja feita de um metal, você sente meio que o metal tá mais gelado, tá mais frio. Porque conduz. Muito bem, conduz. A você não poderia estar certa também, não. Ó, você diz assim, ó, mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma maior capacidade térmica que a da alumínio. Ou seja, essa capacidade térmica vai ser o seguinte, você está dizendo assim, que eu consigo, eu coloco uma quantidade X de calor na bandeja de plástico e ela vai aquecer mais rápido que a de alumínio. É isso? O plástico aquece mais rápido do que o alumínio? As panelas que tu usa em casa são Não, feitas de quê? de alumínio, eu acho. Isso, tá vendo? Porque é um metal. Porque o metal Entendi. tem uma capacidade térmica maior. O plástico não tem. Sacou? Beleza? Aí, ó, bora para o restante. E óbvio, né? Quem tem que eliminar. A gente não tá só resolvendo questões, estamos aprendendo, ó. Mais rapidamente na bandeja... Isso é a letra B. Mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais alta que a do alumínio. Não. Se as duas estão em equilíbrio térmico com o ambiente, elas duas estão com a mesma temperatura. D, que a C a gente já viu que não pode, porque não é a maior capacidade térmica. E não é isso que vai explicar, né, a questão dela do gelo ele derreter mais rápido, entendeu? Não tem muita relação com isso, não. Certo? Aí D, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor que a do plástico. Gente, calor específico era o que mesmo? Era a quantidade de calor para aquecer, né? Nada a ver. O alumínio aquece muito mais rápido. D, no caso com a mesma rapidez. Não é a mesma rapidez. Não apresenta a mesma variação de temperatura, não. Ó, a usina de Itaipu, ó, já escreveu assim, antes pensava assim. Se tacar no fogo, o plástico queima mais rápido, então é o plástico. Ah, entendi. Ó, a usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia, com 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência total instalada, apresenta uma queda de 118,4 metros e a vazão nominal de 690 metros cúbicos por segundo por unidade geradora. O cálculo da potência teórica leva em consideração a altura da massa de água representada pela barragem, a gravidade local e a densidade da água. A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada. Qual é a potência em megawatts não aproveitada em cada unidade geradora de Itaipu? Querem tentar fazer isso daqui só? Tem uns cálculozinhos bem legais, viu? Eu sei que vai, ao invés de energia, vai colocar energia potencial gravitacional, né? Perfeito, muito bem. Está falando de altura, energia potencial gravitacional. Amandinha, energia potencial gravitacional, qual era a fórmula, tu lembra? MGH. Muito bem, ó. É PG, é massa, gravidade H, MGH. Perfeito. Se ligou? Aí, veja. Essa aqui é a energia, tá? A energia vai ser essa fórmulazinha aqui. Ele disse que cada uma tem a potência de 1.000 ou de 14 mil megawatts, né? E que ela vai apresentar uma vazão disso daqui, ó, uma vazão de 18,4 metros. Então, ó, a EPG vai ficar assim, ó. EPG fica igual a massa, ou desculpa, é isso, a massa mesmo em si, né? Só que essa massa eu não vou usar, porque ele me passou densidade. Gente, a densidade, qual era a fórmula mesmo da densidade? Quem lembra? Massa sobre volume. Pronto. Deixa só a massa de um lado, não fica assim, ó. Densidade vezes volume. Então, eu vou botar aqui, ó, densidade vezes volume, vezes gravidade, vezes altura. O AEPG aqui, ó. Tá vendo? EPG vai ficar assim, ó. Tudo isso daqui igual a densidade da água, que é 1.000, vezes o volume.
Aí o volume, a gente tem aqui, né, ó. Em 1 segundo, gente, em 1 segundo, ele diz que vai sair 690 metros cúbicos. Então, o tempo, eu tenho que lembrar que eu vou levar em consideração 1 segundo, tá certo? Lembrar disso. Todo mundo entendeu isso aqui que eu botei? Sim ou não? Não é? Muito bem, certo. Porque foi o que ele disse aqui, que era a vazão nominal. 690 metros cúbicos por segundo. Então, dentro de 1 segundo foi 690. Se eu digo a vocês que a vazão, que é o volume, se eu estou dizendo que o volume é 690, é porque o tempo vai ter que ser 1 segundo, caso eu precise usar futuramente. Ok? Então, fica vezes 690, gravidade é 10, altura 118,4. Então, a EPG fica 69,123 vezes 118,4. Porque eu vou pegar esse 10 e multiplicar por esse cara aqui, tá? Porque aí eu removo a vírgula. Olha a EPG, quanto é que vai dar? Gente, alguém faz aí, por favor, 1.184 vezes 69. Só para a gente ver quanto é que vai dar isso, por favor. Faz rapidinho aí. 81.696. Pronto, muito bem. Tá vendo? Essa aqui é PG, tá? E aí a PG eu encontrei em joules. Beleza? Essa é PG. Ok? Aí vamos lá para a gente poder agora encontrar a potência disso daqui, ó. Potência, qual era a fórmula mesmo de potência usando a energia? Energia sobre o tempo. Muito bem, então eu vou pegar a energia e dividir pelo tempo. Pega 81.696.000. E o tempo foi de quanto tempo? O tempo foi de quanto tempo? Foi o melhor. O tempo é quanto? Ó? Segundo. E fica o próprio 81.696.000. Como eu usei segundo, a potência eu encontro em watts. Tá vendo? Encontro em watts. Beleza? Gente, potência total, ele disse que era quanto a potência total lá no nosso... Aqui, ó. 14.000, né? Gente, só que essa daqui vai ser, de fato, a potência... vai ser, nesse caso, a potência que é a instalada, não é isso? A instalada. A instalada foi isso daqui, tá vendo? Essa aqui é a total, que é a teórica. A teórica é a total. E aqui é a instalada. Só que, gente, essa potência que está instalada aqui, eu posso transformar ela em megawatts. Gente, o mega é o que mesmo? O mega? Quem lembra? É 10 10 a a quanto? sexta. Muito bem, tá vendo? Eu quero transformar de watts para megawatts. Então, eu divido por 10 a sexta, não é isso? Ó? E 10 a sexta é 1 milhão. Corto 3 zeros com 3 zeros, volto 3 casas, 81,696. Ó. Se ligou? Aí ele quer saber ali, povo lindo, ó. Ele perguntou para a gente, Amanda, qual é a potência não aproveitada. Aí ele disse a potência teórica menos a potência instalada, que inclusive isso aqui é instalada, tá? Não é T, é que vai dar a potência não aproveitada. Então, eu vou pegar os 14.000, tá vendo aqui, ó? E vou tirar os 81,696. Não, tá errado, gente. Pera aí, viu? Sabe por quê? Eu não levei em consideração. Vê se vocês vão sacar onde que eu ia errar aqui. Tentem observar onde que eu ia errar. Porque ele fala que são 20 unidades que Muito geram os 14.000. perfeito.
Mas eu quero... E isso aqui que eu encontrei foi de quantas? A instalada. Essa de 81. Foi de quantas? Uma. Muito bem. Então aqui eu preciso... Como é que eu faço para encontrar só de uma? A potência total só de uma. Divide por 20. Muito bem. 14.000, ó. Dividido por 20. Corta. Metade de 1.400. 700. Muito bem. Agora sim, ó. Desculpa, viu, gente? Ainda bem que eu consegui notar antes, olha. Agora sim. Tá vendo? Ó. Agora a gente vai conseguir. Não é isso? Deixa eu ver. Tá, os megawatts, papapá, com 20 unidades geradoras. Beleza, tranquilo. Tal. 300, não sei o quê. É isso mesmo, muito bem. Tá certo, tá certo. Aí deixa eu ver isso aqui, tá, gente? Se eu fiz bem certinho mesmo. Isso aqui não, eu fiz. E por que foi que ela não tá dando? Gente, eu acho que eu errei algum cálculozinho básico, sabia? Eu acho que a gente errou algum cálculozinho básico aqui. Vou botar vocês para ir fazendo a outra, ó. Vão fazendo essa daqui, enquanto eu vou corrigindo a outra, tá? Pera aí, rapidinho. Vocês leem ela e aí terminem de fazer e me ligam, tá? Mas não é um menos o outro? É, mas não vai dar não, Feitosa, mesmo assim, ó, tá vendo? Porque vai ficar 700 menos 81. Não tem nenhuma resposta aqui, ó. Tá vendo? Ah, Pertinente, é entendi. isso. Tá vendo? Foi isso que me deixou encabulado agora. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa questão e eu vou olhar agora onde foi que a gente errou, viu? Só tirar um print, pronto. Eu vou respondendo ela no cantinho aqui. Ah, não, vamos fazendo essa daqui logo, ó. Vamos lembrar aí tentando fazer, tá? Vamos botar aqui só para não atrapalhar, peraí. Bora voltar aqui, gente, ó. Pelo que tudo indica, aqui, o que a gente errou foi no cálculo daqui de cima, ó. Tá vendo aqui? Porque teria que ter mais um zerinho, segundo eles, tá? Teria que ter mais um zerinho. Ok? Não é isso? Tem que ter mais um zerinho. Aí ficaria assim, ó. Aí a potência ficaria isso daqui. Que aí quando eu transformasse em megawatts, eu dividiria isso aqui por 1 milhão. Corto. Aí dividiria por 100, daria 816,96, ó. Foi um detalhezinho, só que a gente errou. Olha. Agora sim, fazendo 816,96 menos 700, agora deu perfeito. 116,96, ó. Letra C de casa, tá? Foi ali, acho, na hora da multiplicação, a gente deve ter se embananado, certo? Agora aqui, ó. Um professor lança uma esfera, só a Feitosa que fez essa daqui, meu Deus do céu. Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Em seguida,
lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima. Que atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração. Então, vejam, ele sobe, aqui, chega aqui em cima, atinge a altura máxima. Gente, quando ele atinge a altura máxima, vamos lá, a velocidade inicial vai ser quanto? Isso, muito bem. Aí coincide com a velocidade final aqui, né? Que é zero. E a gravidade, quando ele chega no ponto mais alto, a gravidade está puxando para onde? Para baixo, muito bem, tá vendo? Só que vem cá, ele vai ser, eu quero que vocês me digam, ele vai ser igual a zero, ela vai ser igual a zero ou diferente de zero? Muito bem, então é diferente de zero, que é a aceleração. Tá vendo? Diferente de zero. Certinho? Aí vamos lá para a gente ver, viu? Onde a velocidade ela é zero, então aqui, diferente de zero, tira. Aí aqui, diferente de zero também tira. Diferente de zero, tira. Beleza? Agora, gente, ele quer saber na altura máxima, então ele está considerando a velocidade final. Gente, na velocidade final, a gravidade estava puxando para baixo ou estava puxando para cima no processo de subida? Para baixo, muito bem. Então, letra C de casa. Bora para a próxima. Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda de luz. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Qual fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Vamos lá. Difração. O que diabos é difração? Muito bem. Tá vendo? Porque difração vai ser o quê? A capacidade da onda de... Muito bem. Absorção. Vai ser absorção. Vai ser pelo simples fato dela ser absorvida. Se ela fosse absorvida, ficaria brilhoso? Se fosse absorvido? Não. Isso foi polarização? Não. Foi reflexão? Não. Pronto. Foi refração porque vinha do ar e entrou na água com água sanitária. Acabou, tá vendo? Ó? Letra E de esperança. Povo lindo, estão liberados, viu? Vou tentar liberar Quantas aí? A listinha. Oi? Quantas a gente fez? Fizemos 20. Tá bem. 20 questões para nossa conta. Gente, é isso. Beijo. Vou liberar uma listinha agora, tá? Para vocês. Talvez eu demore um pouquinho a liberar, porque eu ainda vou terminar de montar a lista de revisão. Mas ainda libero hoje, viu? Cheiro, gente. Até a próxima.